Nós não temos saudades, e quando falamos temos que lutar, etc. Nós não temos saudades do tempo do Crato, nem do tempo da Luz Rodrigues, porque nós não nos esquecemos, precisamente, que nesse tempo todo nós vivemos os cortes, os congelamentos, tudo aquilo que aqui se falou, o desemprego, não se falou. Caramba, foram para a rua mais de 20 mil professores contratados há muitos anos, que o que deveria ter acontecido, como eram contratados há muitos anos, era entrar nos quadros, e eles não entraram nos quadros, foram despedidos, ponto final, foram para a rua. Tivemos o processo de mobilidade especial, a requalificação, onde já estavam professores, nossos colegas, até nem sei se está aí o Silvio, um colega nosso ali de Aveiro, que já lá estava, e lutámos contra aquilo tudo, e conseguimos que os colegas fossem todos reintegrados, havia já muitos até, 300 e tal, da Segurança Social e Educadores de Infância, e depois mais alguns do Ministério da Educação. E, portanto, nós não queremos que voltar a esse tempo, mas também não queremos que, com o atual Governo e com a atual maioria que a Assembleia tem, os problemas todos que nesse tempo se criaram se mantenham, abrindo portas para que no futuro se possam até complicar ou agravar. De manhã, e tu disseste há pouco, falámos aqui de aspectos de muita importância e que nós também temos que dar atenção. A Manuela Esteves chamou até a atenção para as questões da formação, temos reuniões marcadas sobre isso, tomámos posição em muitos momentos, nomeadamente no exame, como que falou aqui a Manuela, portanto eu já nem me lembro como é que aquela coisa se chamava, aquele exame da... A PAC, aquela coisa da PAC, não é? E, portanto, tem a ver com o acesso à profissão e a formação inicial. Nenhum de nós tem dúvidas que a formação inicial de qualidade é fundamental para a afirmação dos professores. E quero dizer a todos, penso que talvez saibam, mas nunca é demais referi-lo, que Portugal é dos países da União Europeia onde a formação dos professores é de mais elevado nível. Aliás, quando às vezes falam relativamente aos salários, aquelas coisas, Portugal é dos países da União Europeia onde os professores têm a formação mais elevada, contrariamente até, basta ir aqui à Espanha, basta ir a outros países da União, daqui da parte ocidental, para nós percebermos que de facto somos daqueles que somos mais qualificados. Agora, a questão que aqui se coloca, e colocou o colega aqui, e bem, mas que é um problema dos diabos, e nós às vezes lá no Conselho Nacional de Educação anda-se a discutir isso, e agora, mas no entanto, que professores é que as instituições de formação inicial devem formar para o futuro. Isto é uma coisa complicada, porque é assim, nós todos ouvimos aquilo que os alunos que estavam lá a fazer o exame do PISA disseram relativamente ao futuro da sua profissão. Sendo que a esmagadora maioria continua a ter e tem uma boa opinião dos seus professores e a achar que eles são profissionais como deve de ser e que os apoiam e que os ajudam e tudo isso. No entanto, perguntados quantos é que vão para professores, só 1,5% é que disse que quereria ir e ainda assim os menos qualificados os tinham as notas mais baixas. E este é um problema que já se vem notando de há um tempo a esta parte. E isso fez aí alarde, mas que novidade é esta? Então, mas quer dizer, fazem-se campanhas como aquelas que se fizeram neste país, no plano da sociedade, contra os professores. Os jovens sabem, por muito que tenham a tal vocação que há pouco, que a Manela também falou, por muito que tenham essa vontade de ser professores, sabem que depois espera os 10 anos no supermercado a aviar fiambre. A seguir espera os mais 12 precários, sem saber onde é que ficam. Depois conseguem um contrato, conseguem uma entrada numa vinculação excepcional num quadro e mesmo com este tempo todo de serviço que têm, mantêm o salário de contratados no primeiro escalão. Vão parar a um QZP a 400 km de sua casa e a seguir, no fim disto tudo, se não se põem a pau, nunca mais chegam ao topo se não for recuperado o tempo da sua carreira e para se aposentarem, bem, um jovem destes sai aos 80 anos. Ou seja, o jovem diz assim, eu gostava, mas não quero. Porque, naturalmente, isto deixou a própria carreira, com os cortes, com estes constrangimentos, com as perdas. Então, mas se não é apelativa, mas se não é uma coisa que o jovem pense... Claro, o jovem não está a pensar, nós que aqui estamos, que começou a trabalhar e no dia que começou a trabalhar contou sempre o tempo todo de serviço, embora quem começou a trabalhar há 40 anos, há 35, era mais ou menos assim, mas não ficava à porta de casa. Agora, o jovem sabe é que
por muito que nós possamos repetir e devemos dizê-lo, que a professora é uma profissão de futuro, o jovem sabe que na sua perspectiva provavelmente ele não tem futuro se for para professor e acaba a emigrar. Eu aqui há uns meses, em Madrid, numa reunião com os sindicatos de lá, que estávamos lá a preparar aqui algum trabalho a nível de convergência entre as organizações de lá e daqui, apareceram-me 2 colegas nossos, professores portugueses, que estavam a trabalhar nas obras, a pôr tijolo lá nas obras, pronto. Na altura até me levou a dizer uma coisa, que é, algumas pessoas acharam que eu não devia ter dito, mas eu disse, porque disse, isto é a ucranização da profissão docente, e não foi com qualquer tipo de crítica a nada, é que precisamente muitos dos cidadãos ucranianos e de outros países do leste, que nós aqui vemos, que trabalha ali a moça na padaria onde eu vou, por exemplo, eram professores lá, professora de geografia, e portanto é a falta de emprego que faz com que eles emigrem, mas não vão trabalhar para professores, porque se nós sabemos que os enfermeiros, o pessoal da saúde, os arquitetos, os engenheiros vão trabalhar na sua área, os professores não vão, porque a questão do reconhecimento das habilitações, lá como cá de outros, não é uma coisa que seja exatamente o mesmo, e portanto temos esses problemas, e isto tem como consequência o quê? Como consequência que as escolas comecem a fechar os cursos para jovens serem professores, e que os poucos que entram são os que já não entram na primeira nem na segunda opção, é na última das opções, e com as notas mais baixas, e isto vai ter consequências em termos da qualidade futura do próprio ensino. Já para não falarmos, e por isso é que eu às vezes acho que a discussão das escolas, que jovens, que professores se vão formar para o futuro, é outra coisa extraordinária. Em primeiro lugar, porque as instituições de ensino superior que formam professores, formam hoje como formavam há 20 ou 30 anos e, portanto, estão a formar para hoje e não para o futuro, que também, convenhamos, por muito que possamos prever, é difícil adivinhar exatamente como será, mas sobretudo porque elas estão a formar jovens que depois não vão para as escolas. E aquilo que nós temos hoje no sistema, falou-se aqui no envelhecimento, pode ser um problema dos diabos que nós vamos encontrar nas escolas dentro de, calcula-se que dentro de 15 a 20 anos, que é assim, ou até há quem diga que menos, daqui a 7, 8 anos, que é assim, a geração que está a envelhecer é uma geração que vai sair um dia destes, a bem ou mal, com cortes, dão-lhe um pontapé e não lhe pagam nada, a malta adoece toda e ao fim de 18 meses fica com licença sem vencimento, é isso? Nós neste momento temos 12 mil e a televisão e a Sandra Felgueiras pode querer passar a ideia de que dos 7 mil professores que neste momento estão em situações de baixa e dos 5 mil professores que estão em mobilidade por doença, são só vigaristas, só aldrabões e só gente que quer se aproximar de casa a contexto. Ela pode dizer isso às vezes quiser, aliás, iremos apresentar um protesto à RTP exatamente por causa disso. Porque ela também devia dizer... E atenção, e eu não estou a dizer que não há situações de fraude. E eu acho que cada situação de fraude só pode ser denunciada e devidamente punida, sob pena de um dia destes a malta que está doente não ter direito, porque é tudo aldrabão. Agora, a esmagadora maioria dos casos não são. E ela deveria ter dito também que dos 700 e tal casos que o ano passado foram denunciados e por, eventual fraude, o Ministério da Educação Superior só houve um caso em que isso se verificou. Ela deveria ter acrescentado isso. Porque a grande questão hoje é que se as pessoas se aposentam aos 66 anos e 3 meses, 4 a partir de janeiro, obviamente que doenças que sempre apareceram nos professores e nos outros portugueses, não é? Que está provado, tem ali uma idade onde elas aparecem com maior frequência e em maior número, que é ali a partir dos 62, 61, 63, por aí assim, a malta estava reformada até há 10 anos atrás e está ao serviço hoje e, portanto, as doenças se aparecem, a malta ainda está ao serviço, tem que meter baixa. O que não é compreensível é que se deixa envelhecer assim o corpo docente, é que haja escolas, o Vasconcelos dizia, é verdade, onde nós vamos e o mais novo tem 55, tem 52, tem 50 anos, não é? E nós de antes chegávamos, eu às vezes estou em plenários a dizer aos colegas, estou a falar das questões da contratação, dos contratados, e digo assim, bem, já vi que não há aqui professores contratados, mas ainda assim acho que por solidariedade devemos dizer todos. Depois vejo assim um ou outro colega a mexer-se, pensa, mas há contratados, ponham lá, quem é que é contratado? E é metade da sala. E é tudo malta já, que tem o ar de quem já está nos quadros há muito tempo, não é? Portanto, esta é uma situação complicada, porque um dia deste, esta geração mais velha vai sair
vai ter que sair, inevitavelmente, e a escola vem para cá. A geração é que não é a geração jovem, é a geração que nestes anos todos esteve, embora com a formação, a fazer outras coisas porque não tinha emprego e que entretanto vai chegar à escola, já nem sequer vem com aquela frescura de conhecimentos e competências de quem acabou o curso, que nem sequer vai ter a possibilidade de estar e de se encontrar com a geração mais velha para também poder ter aqui uma passagem de experiência. E, portanto, aquilo que nós vamos ter vai ser uma situação muito complicada na escola. Há países que já viveram isto, a Inglaterra já viveu isto. E viveu isto de tal ordem que, a certa altura, quando a senhora Thatcher acabou por esmagar a geração de professores mais velhos e eles saíram, teve que ir contratar fora, teve que ir contratar à Índia e a outros países que falavam inglês, professores para poderem dar aulas, porque já não tinha, e teve que fazer pior, que ainda hoje isso acontece em Inglaterra, que foi criar as free schools, que aliás o Nuno Crato quis trazer para cá, onde dão aulas precisamente, já não sei quem era, penso que a Manuela, talvez, que falou de manhã, Manuela Esteves, que foram buscar pessoas sem qualquer tipo de formação, que fizeram uma prova para mostrar que eram capazes de dar aulas e, portanto, hoje na Inglaterra, um dos problemas é que muitos professores que estão lá a trabalhar são professores não qualificados, precisamente, pessoas não qualificadas, não são professores, estão a dar aulas só, porque já não havia professores. Portanto, nós temos de ter muito cuidado com essas questões da formação, porque ainda por cima depois, com aquelas tentações que há dos Cratos e de outros, que é criar estas PACs, quer dizer, vamos agora aqui fazer um exame, fazemos aqui umas perguntas absolutamente anedóticas, todos nos lembramos daquilo, não é? E depois pomos logo daqui, como ele fez, 5.000 professores fora das listas de concorrer, sendo que muitos desses eram ótimos professores, alguns já tinham dado aulas muitos anos, mas foram afastados à conta disso. Felizmente isso também acabou, eu não falei há bocado, e já não é assim. Mas se nós temos o envelhecimento, o desgaste, só há uma medida que nós temos obrigatoriamente de exigir que o Governo tem que tomar e que os partidos da Assembleia da República têm que ouvir os professores e que têm que tomar. Que os professores têm que ter direito a um regime específico de aposentação, não por qualquer tipo de privilégio, mas porque são uma profissão de desgaste no nosso país. Nós hoje falámos aqui muito da questão da precariedade, de tudo isso e das carreiras, mas a questão da aposentação é fundamental. Eles têm que perceber, eles não podem continuar a exigir de malta que está num tremendo desgaste. Alguma malta ainda nova, também com a instabilidade toda que vive, mas sobretudo a geração mais velha, que não está acabada, mas que tem um desgaste que não lhes permite hoje continuar a ter um desempenho com a qualidade que tinha. Como é que ela se chamava? A Filomena de manhã dizia: nós vivemos um tempo em que os professores estão como nunca estiveram tempo na escola e, no entanto, passaram a deixar de ter tempo para fazer o que é preciso fazer-se. E é exatamente isso. Hoje os professores estão ali horas e horas na escola e o que é extraordinário, não é? É que aquilo que era essencial no trabalho dos professores, que é trabalhar com os seus alunos, que é dedicar-se ao trabalho com os seus alunos, é isso que a malta deixa de ter tempo porque tem que fazer tudo e mais alguma coisa. E a colega veio pôr o dedo na ferida na questão da flexibilidade curricular. É preciso dizer, e aí está a gestão democrática outra vez, foram mais de 200 escolas aquelas que aderiram ao processo que o Ministério quis que aderissem. Mais de 90% foi decisão unilateral dos diretores que não perguntaram a ninguém se os professores estavam ou não disponíveis ou até o que é que era para fazer. Disseram porque ficava bem ao Ministério da Educação. Eu até estive com um diretor que me dizia: Mário, nós aderimos porque nós aqui na minha escola, tudo o que apareça a gente adere a isso tudo. Bem, o que só vem supor, e eu disse: então há uma coisa que tem que concluir, é que tudo aquilo que vocês aqui fazem é um fracasso, porque senão queriam era manter-se naquele projeto que dava resultados e não de cada vez que há um voltar a entrar numa coisa de nova, porque na verdade entraram sem perguntar a ninguém. E neste momento o que está a ser a flexibilidade curricular, já dissemos isso ao Secretário de Estado, ok? Isto é eu a perguntar se as mocinhas a seguir, as nossas colegas já estão prontas e estão. E portanto vamos aqui abreviar e depois à luta, mas para dizer o seguinte: hoje a maior parte das escolas, aquilo que a flexibilidade curricular está a representar são mais reuniões e reuniões e reuniões em cima de reuniões para professores que já estavam cheinhos e fartinhos de reuniões. E mais,
em algumas escolas até fazendo opções que são exatamente o contrário da opção que se esperava. Ou seja, algumas escolas a flexibilidade curricular afinal só está a servir para reforçar ainda mais as chamadas e tão criticadas disciplinas nobres do português e da matemática, e ao contrário do que se dizia ao Sr. Ministro, que a intenção é dar lugar e espaço a outras áreas e outras respostas, a flexibilidade está a servir exatamente para fazer o contrário. Poderá não ser assim, não será com certeza em todas as escolas, está a ser assim em muitas escolas. Sobre os concursos, é só uma notinha também que se falou aqui, que é assim: nós não assinámos aquele documento de concursos porque ele é absolutamente injusto. Relativamente à questão dos QZP, e a colega falou aqui sobre a questão de uma greve, mesmo que não sejam todos, são alguns, há uma coisa que nós temos todos que ter atenção, que é o seguinte: nós quando falamos de carreira, isto é fácil, une as pessoas, porque nós estamos a falar, estão-nos a roubar 500 euros, estão a roubar 500 euros a toda a gente, e se me forem dar os 500 euros que me devem, não tiram os 500 euros que devem ao João, e portanto, e se tirarem os 300 euros àquele, ou se derem àquele os 300, não tiram ao outro, e portanto, não há aqui contra-interessados, quando falamos de carreira ou de salários, ou seja, estamos a falar de algo que estamos todos a querer, porque não é uns por conta dos outros. Quando falamos de concurso, a coisa é diferente. Porquê? Porque se eu tenho uma vaga aqui para que concorrem 14, se lá ficar um, já não ficam 13. E, portanto, os outros 13, o que é que dizem os colegas? Calma lá, o critério não está bem, porque o critério devia ser... Deixa cá ver. Pronto. E isto nós temos de ter muito cuidado aqui. E temos que sempre pegar em princípios. Aquilo que aconteceu este ano com os quadros de zona pedagógica foi absolutamente, da parte do Ministério, antiético. Mas não teve a ver com questões da lei. Teve a ver com um comportamento do Ministério que não é aceitável, seja para quem for. Porque é assim, nós podemos discordar ou concordar que um professor dos quadros de zona pedagógica seja colocado em horários incompletos. Podemos achar que se ele é do quadro, tem que ter um horário completo. Claro que depois isto levanta outras discussões. Pois, mas os horários que são incompletos no dia 11 de agosto, que é quando as escolas os lançam, no dia 1 de setembro são quase todos completos, por isso é que o ano passado levou a que tivesse havido aqueles aditamentos todos. Não é? Mas pronto, podemos discordar. O que nós não podemos aceitar é que durante 11 anos, desde 2006, que o Ministério da Educação teve um determinado procedimento que foi considerar completos e incompletos na primeira fase da mobilidade interna, e em 2017, sem dizer a ninguém, tivesse, por isso simplesmente, decidido retirar milhares de horários, que eram os incompletos, que muitos já estavam completos, sem que as pessoas soubessem. E, portanto, muitos colegas que concorreram, são do Porto, são de Coimbra, concorreram sabendo que com os horários que estavam disponíveis, até porque a malta andava a saber nas escolas, bastava-lhes concorrer para o concelho, ou para 2 concelhos ou 3 à volta, fizeram-no convictos que ia ser como sempre foi. E qual é a surpresa deles? Quando ficam a 400 km, porque o Ministério desta vez, sem dizer a ninguém, decidiu que já não era como sempre foi. E depois isto ainda é mais injusto, quando, passados 15 dias, no dia 6 de setembro, portanto, de 25 de agosto para 6 de setembro, o Ministério diz, olha, mas agora dá-me jeito aos outros QZPs, que até ficaram por colocar, dá-me jeito colocar os horários incompletos, e colocou 1323. Portanto, nem sequer foi coerente, podia ser coerente, não coloca uns, não coloca ninguém. Foi isto que aconteceu e que revoltou muitas pessoas, não porque, pronto, por razões da lei, não é isso, é que de facto um concurso, que é um concurso público, tem que haver transparência, e aquilo que nós sempre dissemos, desde a primeira hora, foi que o Ministério da Educação tinha que fazer concursos, tem que toda a gente, quando concorre, no tempo de alguns de nós, há muitos anos, era fácil, bastava pôr quase uma escola ou duas, o pessoal ficava lá porque havia lugares para todos. Hoje não é assim, portanto as coisas têm que ter um grande rigor e uma transparência completa. A carreira é o que o Vítor disse, e disse-o muito bem, portanto, aqui não há volta a dar-lhe. Os professores cumpriram o tempo de serviço, levaram cacetada nesse tempo, até mais não. Só nos faltava que um governo, chegado agora, ao fim de 12 anos, viesse dizer, está bem, mas há 9 anos, 4 meses e 2 dias que são para apagar da vida das pessoas. Isto é tão ridículo, e isto não é só pós da carreira. Por exemplo, o Ministério da Educação diz que para o ano vai permitir que entrem nos quadros para vincular os professores com 3 anos de serviço a contrato a prazo. Se um professor contratado, eu não sei se consegue, mas vamos pôr hipótese, se um professor contratado no 4º ano de serviço, portanto, com 3 completos, entrar no dia 1 de setembro de 2018 no quadro, e portanto na carreira, para efeitos de carreira,
sabem quanto tempo de serviço é que este professor tem? Tem exatamente menos, se tiver 3 anos de serviço, menos 6 anos, 4 meses e 2 dias, entra com um tempo negativo. Então quanto tempo é que tu tens de carreira? Tenho menos 6 anos. Então e tu? Epá, eu estou com 8, olha, tenho menos 1 ano e meio. Portanto, as pessoas entram com tempo negativo, sendo que os que cá estão têm menos aquele tempo todo, e por isso é que, era o que dizia aqui o Vítor a mostrar, quer dizer, aquilo que eles preparam é de gente que tem recebido, que recebe neste momento por mês menos 600, menos 500, menos 700 euros. Há quem me diga assim, mas isso também não é o salário, estamos a falar da diferença, sim senhor, estamos a falar do Estatuto da Carreira Docente, pelo qual os professores em Portugal lutaram, exigindo e conseguindo a equiparação à carreira técnica superior, e estes são os valores dessa carreira e são os valores da carreira docente, ponto final. E não tem mais discussão, porque este é o valor da carreira docente. E, portanto, o que o Ministério da Educação se prepara é para uma pessoa que tem por mês a haver 600 euros, por exemplo, vai pagar-lhe em janeiro, se tiver direito a mudar, e são só aqueles que viram, qualquer coisa como 25 euros, que para muitos professores vai significar, 25, 30, 60, que para muitos professores vai significar uma redução do salário líquido por via, se eles não mexerem nos escalões onde as pessoas estão, por via da mudança de escalão de IRS. Este ano aconteceu a vários professores, de alguns escalões, com o salário, está ali já uma colega a queixar-se, com o simples aumento de 5 euros no subsídio de alimentação. E, portanto, isto, dito assim, que é evidente que se pagassem os 500 euros, a pessoa também mudava, mas aí percebia, não passava a ganhar menos no líquido. Mas assim, muitos colegas, com este aumento que eles prevêem, vão ter um líquido que lhes vai dar um líquido inferior àquele que recebem. E não pode ser. E é por falar nestas perdas que eu entrava numa coisa que também acho que é muito importante. Eu há dias estava num plenário em Almada, estava a casa cheia, e há um colega que pede a palavra, eu não sabia quem era ele, pois, a cara não me era estranha, e depois lá me disseram que é o João Monge, que é aquele homem que escreve, que é nosso colega, é a pessoa lá em Almada, que escreveu a letra, por exemplo, dos Loucos de Lisboa para não me lembro agora do nome do grupo também, para a Ala dos Namorados, e que escreveu para a Marisa não sei quantos fados, e para o Camané, e para o outro, e para ele, e para o Estrovante. Portanto, é um homem, é um colega nosso, conhecidíssimo, mas que estava na reunião sindical e que é sindicalizado, e que só disse assim quando alguns colegas disseram, mas o dinheiro, e ele dizia, colegas, que é evidente que cada um sabe na sua vida, e quem sou eu para meter nisso, mas eu não consigo compreender como é que a malta está há não sei quantos anos a receber menos 600 euros por mês e não é capaz de mandar vir, e de repente não ter 50 euros para mandar vir, para reclamar e para dizer que tem que lhe pagar aquilo a que tem direito. Isto disse o João Monge, e eu achei bem, porque na verdade é isso. Por isso é que quando a malta às vezes diz assim, isto vai lá é com greves de 5 dias, eu acredito que fosse. Não, mas eu acredito que fosse, ou até por tempo indeterminado, mas eu depois pergunto aos colegas, mas e os colegas fazem greves de 5 dias? Bem e tal, não, mas é que, porque a malta, eu não estou a dizer alta, eu não estou a dizer porque não se deve fazer, mas a malta encolhe-se, porque obviamente tem custos. E portanto, eu costumo dizer assim, e nós fizemos-la, e foi assim que acabámos com o Estatuto da Luz Rodrigues e com os titulares. Como é que nós acabámos com a divisão em titulares? Não foi com uma greve de 5 dias com uma adesão de 10%, porque alguns fariam. Não foi isso. Foi com uma greve no dia 19 de janeiro de 2009, em que aderiram 93% dos professores. E o Estatuto da Carreira da Luz Rodrigues, que dividia a carreira, aliás, 2008, que dividia a carreira em professores e titulares, 2009, até eu disse bem, 2009, e foi precisamente na sequência dessa greve que a seguir o governo que veio, a própria Luz Rodrigues e o governo que veio teve que acabar com a divisão na carreira. Porque isto é mesmo assim. A questão aqui é de nós estarmos unidos, e que colocou-se aqui, alguns colegas disseram, não é? A dúvida na unidade dos professores. A malta é desunida como caraças, e portanto isso não tenhamos dúvidas nenhumas, mas há uma coisa que também temos visto, é que quando é preciso e quando está em causa o que é fundamental à nossa profissão e aos professores, a malta une-se. Até podíamos dizer assim, até porque alguns colegas depois sentem assim, também é chato, se a malta conseguir que nos contem o tempo de serviço, eu também me custa escrever ao ministro a dizer, olha, a mim não me contem que eu não fiz nada por isso. A malta chateia-se fazer isso, não é? E por outro lado, também há malta,
mesmo que não faça isso, também lhe custa dar o braço a torcer e ter ao colega da sala de lado, queria-te agradecer, teres lutado, porque na verdade, olha, também já cá mora. A malta não faz isso, e portanto quando chega à altura, e nem era bom que fizesse, e portanto quando chega à altura de lutar a sério, e quando se vê que é possível ter alguma coisa, conseguir alguma coisa, e que é justo o que se quer, e esta do tempo de serviço, como disse o Vítor, nós não estamos a dizer, há dias o Correio da Manhã, primeira página, são precisos 600 milhões, mas eram precisos 600 milhões se eles nos contassem o tempo todo, os 12 anos, ou os 9 anos e 4 meses todos, e nos pusessem todos no dia 1 de janeiro onde deviam, e aí mudava tudo para o sítio, e isso eram 600 milhões. Nós estamos a dizer isso, porque nós sabemos que defendermos isso é a mesma coisa que não termos nada. Portanto, nós estamos a dizer que estamos disponíveis para discutir, negociar o faseamento da recuperação. Agora, não estamos disponíveis para não haver recuperação. Isso aí é que podem estar certos que não vai acontecer. E, portanto, aquilo que nós queríamos dizer aos colegas, só uma coisinha, é verdade que as avaliações são um momento decisivo e nós tivemos a experiência das 3 semanas de greve, o Vasconcelos lembrava aqui muito bem, mas também é preciso lembrar que, como todos sabemos, as avaliações que doem são as de final de ano, porque as outras não se fazem no Natal, mas fazem-se no Ano Novo, né? E o Nuno Crato ameaçou, e depois o Governo do Passos Coelho concretizou, que foi colocar nos serviços mínimos não só os exames, como também as avaliações de final de ano. E o que é espantoso é que hoje quem está no Governo insurgiu-se contra isso, mas hoje que está no Governo não mudou isso e manteve isso. E essa preciso dizer também, é um grave atentado ao direito à greve por parte de trabalhadores que são os professores. Porque é espantoso uma coisa, e nós temos, porque nós não podemos ser tapadinhos. É assim, nós fizemos uma greve, que agora, no dia 21 de junho, com a dramatização que o Governo fez, que era contra, que era pelos serviços mínimos e que não podia ser, e os serviços mínimos foram impostos, apesar de toda a gente perceber que não estávamos perante uma coisa irrepetível, ou seja, se o exame não se fizesse no dia 21 de junho, podia-se fazer a 22 ou a 25, podia fazer-se, e no entanto dramatizaram, serviços mínimos, ameaças, o diabo, certo? E não houve hipótese de não ser assim. Eu não vou criticar nenhum grupo profissional, mas vou criticar as abordagens que se fazem. Os enfermeiros fizeram greves, lutaram, não tem nada a ver com isso, mas pondo em causa o direito à vida, nomeadamente ao fazerem, por exemplo, nos blocos de partos, não meteram serviços mínimos, ninguém disse nada, não houve rigorosamente nada, se calhar simplesmente porque por trás daquilo estava a senhora bastonária, que todos sabemos bem quem é, por onde anda, do que é que serve da ordem dos enfermeiros, e portanto teve uma simpatia bestial. É curioso como num dia de uma greve de professores, continua a perguntar-se ao pai, à escola, eu vinha a ouvir na rádio, e agora, o que é que vai fazer ao menino? Ai, que desgraça e tal, estes professores, não é? Se pergunte, num dia de uma greve, ainda agora, no dia 27, nos centros de saúde, então e a senhora, coitadinha, a velhinha, agora tinha uma consulta, até e agora? O que é que... Ai, nem me diga nada. Andam nisso, e naqueles dias da greve dos enfermeiros não ouvimos uma única vez perguntarem numa sala de espera o que é que a senhora tem a dizer de não ter hoje a consulta. Eu não tenho nada a ver com isso. Com a greve e com as lutas, são todas legítimas para mim, nem sequer é o meu setor. Mas, de facto, a forma como a comunicação social abordou isso tem a ver simplesmente com uma coisa que é eles perceberem também quem é que estava por trás daquela greve, e quem estava, todos percebemos, não era o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, obviamente, porque se não tinha tido outra abordagem, era a Ordem e era precisamente alguém que é membro do Conselho Nacional do partido que no governo anterior nada fez para resolver o problema dos enfermeiros, nada fez para resolver os problemas da saúde, atacou o Serviço Nacional de Saúde, mas hoje até foi ali levadinho ao colo. Isso é um problema que a nós nos ultrapassa. Agora há uma coisa que nós temos que perceber, é que nós, professores, temos direito a lutar pelos nossos direitos, neste caso da carreira. Eu acho que o Vítor não falou nisso. Nós somos absolutamente discriminados porque somos das pouquíssimas carreiras em que o tempo de serviço não se converte em pontos. As outras carreiras da função pública, cada ano de serviço vale 1 ponto, e até pode valer 2, e até pode valer 3, que são correspondentes a 3 anos. Mas como a nossa carreira não há nenhuma necessidade de chamar pontos aos anos, portanto, são anos, o Governo decidiu
que, onde os anos se converteram em pontos, aquilo é tudo contado, e mesmo que a pessoa não tenha pontos em alguns anos, o Governo vai atribuir esses pontos às pessoas, para poderem progredir. Aos professores, como não há pontos, perdem 9 anos, 4 meses e 2 dias. Podem crer que assim não é. Eles podem tentar denegrir ao que quiserem a imagem dos sindicatos. Eles podem insultar e podem insinuar o que quiserem sobre os sindicatos e os seus dirigentes. Há pouco uma colega dizia-me ali que há dias pegou-se lá na net com alguém que dizia que eu andava a comprar prédios e coisas desse género, nem sei mais o quê, dava-me jeito que estou a pagar ao banco há não sei quantos anos, não é? a casa. Mas eles podem dizer isso tudo e quando disserem, é evidente que se eu os apanhar, hão de provar isso no tribunal. Agora há uma coisa que podem ter a certeza, é que, a malta é feita de uma fibra elevada do caraças. Eu não diria que é feita, como diz o outro, corno, porque também pode parecer mal, mas quer dizer, eles podem bater até onde quiserem, mas há uma coisa que podem ter a certeza, é que isso só nos vai dar mais bateria e mais pilhas para continuarmos a lutar pelo que é justo e da nossa parte, para continuarmos a lutar pelos professores e pela escola pública, porque não nos vão conseguir abater com nada. E termino dizendo, e para nós a questão, nós não confundimos quando está um governo que ataca a escola pública e que defende os privados, ou quando está um governo que defende a escola pública e que não confunde público com privado. Mas também temos que dizer que pode ser um governo mais à direita ou mais à esquerda, mais ao centro ou mais acima, ou mais abaixo. Se puser em causa os professores, a dignidade profissional dos professores, nós estaremos na primeira linha de o combater, porque o nosso compromisso não é nem com o governo, nem com partido nenhum. É apenas com os professores, sejam eles o que forem, votem eles onde votarem, digam eles o que disserem. Vou terminar e vou pedir às nossas queridas amigas, que são vozes de encantar, e algumas delas nossas colegas, que venham aqui trazer também a sua saudação aos professores, e vou-me retirar, porque senão elas batem por eu nunca mais me calar. Obrigado, colegas. Até ao final.